Bom dia, meus queridos amigos, amigas. Mais uma vez eu estou tendo a oportunidade de estar aqui com vocês e isso me deixa muito feliz. Não é da forma a qual gostaríamos, mas é da forma que Deus permite. Então vamos tocando, vamos com muita fé, com muita esperança e se Deus quiser e Ele quer, em breve nós possamos estar todos juntos novamente. Agradeço a coordenação desse trabalho, tanto a coordenação física como a coordenação espiritual, por essa oportunidade. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Coragem, psicografado pelo nosso querido Chico, Espíritos Diversos. A lição de hoje é a de número 36, intitulada Nosso Grupo, e foi trazida por André Luiz. Eu gostaria de estar lendo, porque é uma mensagem curta, e depois nós vamos fazer as reflexões e os comentários. Nosso grupo de trabalho espírita cristã, em verdade, assemelha ao campo consagrado à lavoura comum. Almas em pranto que o procuram simbolizam terrenos alagadiços que nos cabe drenar proveitosamente. Observadores agressivos e rude são espinheiros que devemos remover sem alardes. Frequentadores enquistados na ociosidade mental constitui gleba seca que nos compete irrigar com carinho. Criaturas de boa índole, mas vacilantes na fé, expressam erva frágil que nos pede socorro até que o tempo as favoreça. Confrades irritadiços, padecendo melindres pessoais infindáveis, são os arbustos carcomidos por vermes de feio aspecto. Irmãos sonhadores eficientes nas ideias e negativos na ação, representam flores improdutivas. Pedinchões inveterados que nunca movem os braços nas boas ações. Afiguram-nos folhagem estéril que precisamos suportar com paciência. Amigos dedicados ao mexerico e ao sarcasmo são pássaros arrasadores que prejudicam a sementeira. O companheiro, porém, que traz consigo o coração para servir, é o semeador que sai com Jesus a semear, ajudando incessantemente a execução do plano divino e preparando a seara do amor e da sabedoria em favor da humanidade no futuro melhor. André Luiz. Nessa lição, nosso grupo, André Luiz vai fazer comparações do ambiente interno das pessoas com ambientes característicos da natureza. Então, como nós vimos aqui na mensagem, ele falou de terrenos alagadiços, gleba seca, espinheiros magnéticos e outros, Nosso grupo de trabalho espírita cristã, em verdade, assemelha-se ao campo consagrado à lavoura comum. A partir daqui, André Luiz vai falar de diferentes campos que nós encontramos no decorrer da vida, tanto encarnados como desencarnados. Só que hoje nós vamos ficar só com os encarnados. Nosso grupo de trabalho espírita cristã. Naturalmente, quando pronunciamos, quando nós lemos essas duas expressões, somos levados a pensar numa casa espírita. Aí nós pensamos nos grupos de atividades, como as reuniões mediúnicas, a educação moral cristã, a sopra fraterna, os grupos de estudo, os trabalhos assistenciais. E aí nós pensamos naqueles companheiros que trabalham conosco. Aliás, que saudade, Saudade da nossa casa, saudade dos nossos encontros, saudades das nossas atividades, dos nossos amigos. Mas com essa pandemia toda, nós fomos levados a valorizar mais a nossa casa, a qual frequentamos. Fomos levados a valorizar mais os nossos amigos, as nossas atividades. Então,
Muitas vezes a gente se pega pensando em tudo isso, né? E a saudade bate. Mas enfim, entretanto, seria muita pretensão nossa ou insensatez de certo modo a pensar que André Luiz, quando ele se refere nosso grupo de trabalho espírita cristã, ele estaria se referindo somente às casas espíritas, as quais nós conhecemos formalmente. O trabalho de Jesus é muito mais amplo do que nós podemos pensar. A iluminação, através do seu evangelho, a boa nova que ele nos trouxe, não pode ficar restrito só às casas espíritas, ou só às igrejas católicas, às igrejas evangélicas, os templos, né, religiosos e tantas outras denominações. Mas o trabalho espírita cristão, ele pode ser feito em vários lugares. Ele pode ser feito até mesmo nas ruas onde nós encontramos os nossos companheiros, né, mais vulneráveis. Ele pode ser feito nas penitenciárias, ele pode ser feito nos orfanatos, pode ser feito também nos asilos, nos hospitais e principalmente nos nossos lares. E aí a gente vem aquela pergunta, né? Mas nem todos esses lugares, as pessoas que lá se encontram, ela congrega da mesma fé que a nossa, né? Mas aí eu digo a vocês, nem por isso deixa de ser um grupo de trabalho espírita cristão. E em todos esses lugares, se nós pensarmos, nós vamos encontrar almas em pranto, vamos encontrar irmãos agressivos, irmãos ainda broncos, irmãos endurecidos, irmãos vacilantes na fé, irmãos indiferentes, ociosos, preguiçosos, debochados. E a gente sabe, né, que a lista é bem grande desses adjetivos. E aí é onde André Luiz faz a comparação desses irmãos com os terrenos alagadiços, as glebas secas, as flores improdutivas, os pássaros arrasadores, né? Como nós vimos na lição de hoje. Mas se observarmos também, em nenhum momento ele nos pede para destruirmos esses solos, esses terrenos, mas sim para ser renovados. Por que será? Porque esses solos, esses terrenos também é de Deus. Então nós temos que ajudar na transformação desses nossos irmãos e não na sua destruição. Como dizem, né? Nós devemos combater a doença e não o doente. Jesus, como o maior semeador de todos os tempos, e ele continua semeando até os dias de hoje, ele sempre contou com pessoas que ajudassem nessa sua semeadura, né? Pessoas das quais nós temos conhecimento. Ele contou com Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, o Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Batuíra, Senhor Espartaco, né? Divaldo e tantos outros, né? Semeou com ele e continua semeando. Então Jesus conta conosco também nessa sua grande seara, nessa sua grande semeadura. No último parágrafo, eu vou ler aqui novamente, ele diz assim: o companheiro, porém, que traz consigo o coração para servir, é o semeador que sai com Jesus a semear, ajudando incessantemente, incansavelmente na execução do plano divino e preparando a seara do amor e da sabedoria em favor da humanidade no futuro melhor. Então, ainda, se nós fizermos uma conexão, né, dessa mensagem com o nosso estudo de hoje, nós vamos lembrar da parábola do semeador, onde Jesus faz uma comparação das suas palavras com as pessoas que o ouviam.
E aí ele fala das sementes. Ele fala das sementes que caiu no caminho, que os pássaros comeram. Fala da semente que caiu no meio das pedras, que elas brotaram rápido, mas infelizmente tinha pouca terra. Aí o sol a secou. Fala da semente que caiu nos espinhos, também nasceu, mas elas foram sufocadas. Fala da semente boa, que caiu na boa terra e deu bons frutos. No livro Chico Xavier Pede Licença, no capítulo 4, tem uma mensagem que tem o nome Ante o Campo da Vida. Emmanuel comenta essa parábola do semeador. E ele diz que em nenhum momento a parábola fala que as sementes foram destruídas, mas simplesmente abafadas. E dessa forma não invalidou, não anulou seu potencial para germinar no momento certo, no momento propício. Então nós não podemos desistir um dos outros, porque se tornarem terrenos alagadiços, né? Espinhos magnéticos, arbustos carcomidos, pássaros arrasadores, porque esses solos, lembrando mais uma vez, esses solos, esses terrenos também são de Deus. Então vamos juntos, sempre com Jesus, com muita paciência, com muita benevolência e com muita fé e muita esperança de um futuro melhor para todos nós. Então vamos semear, semear com alegria, semear com amor, e assim nós vamos estar colaborando no projeto de Deus. Então, meus amigos, muito obrigada. Mais uma vez eu agradeço e até a próxima.